depressão e ansiedade. Você sabe o que é depressão? Qual é a diferença entre depressão e ansiedade? Quais são os sintomas da depressão? A depressão surgiu recentemente? Tem cura? Qual é a cura? Por quais motivos as pessoas ficam com depressão? Após assistir esse Ilustrando, você se surpreenderá com o conhecimento adquirido sobre depressão e ansiedade. Trezentos e 22 milhões de pessoas no mundo têm depressão. 5,8% da população brasileira é atingida pela depressão. É o segundo país com maior prevalência nas Américas, ficando somente atrás dos Estados Unidos com 5,9%. Alguns países que a depressão atinge uma grande quantidade de pessoas são Austrália, com 5,9%, Estônia, com 5,9%, e Ucrânia, com 6,3%. Mas então, o que é a tal da depressão? Depressão é uma doença comum, porém muito séria. Pode levar até suicídio, que afeta negativamente como você age, como pensa e como se sente. Produz uma alteração alta no humor. É uma doença altamente incapacitante. Interfere na vida pessoal, profissional, social e econômica das pessoas atingidas. A depressão é uma doença psiquiátrica muito grave. Pode ser entendida como um estado de humor para baixo, em que ocorre a perda de prazer em tudo que faz. Muitas vezes, a depressão é confundida com a ansiedade. Elas são muito parecidas, porém não são iguais. A ansiedade é um sentimento que normalmente é comum. Um friozinho na barriga que dá na hora de encontrar alguém, o medo de tirar nota baixa antes da prova. Porém, a ansiedade pode virar uma doença quando é ocorrida frequentemente ou quando vem muito forte, prejudicando a saúde mental ou o funcionamento do corpo. Alguns sintomas são preocupações, tensão, sensação contínua de que algo ruim vai acontecer, entre outros. Já a depressão é uma tristeza duradoura, uma tristeza profunda. Para o indivíduo, tudo é mais difícil, é incômodo e é sofrido. Então, se a depressão é uma doença muito séria, quais são seus sintomas? Presença constante de pensamentos negativos, sentimento de culpa, sensação de inutilidade, baixa autoestima, tristeza, diminuição do prazer e do ânimo para as atividades cotidianas, insegurança, medo, solidão,
falta de sentido na vida, alterações de apetite ou de peso, mal-estar físico, crise de choro, alteração no sono, pensamentos de suicídio. São alguns sintomas da depressão. É muito difícil a pessoa atingida pela depressão expressar os seus sintomas, sentimentos e pensamentos, pois tudo isso está dentro dela, somente dela, e é impossível representar tudo o que ela sente de verdade, colocar para fora os seus sentimentos em forma de palavra, de comunicação. Porém, conseguimos chegar bem próximo. Mas onde tudo começou? Desde muito tempo atrás, a depressão já existe, mas não era chamada de depressão, e sim de melancolia. Quem notou pela primeira vez as características depressivas e as sistematizou foi Hipócrates, considerado o pai da medicina no século IV a.C. Ele deu o nome de melancolia a partir de duas palavras. Que para ele, bile negra é um dos 4 humores que constituem o corpo humano. A cada um dos humores, ele relacionou um sintoma psicológico. Em seu estado normal, o homem teria os 4 bem equilibrados. A bile negra, em abundância, provocaria a depressão. A arte sempre representou e ainda representa a melancolia, a depressão, através de pinturas, obras e esculturas. Meu nome é Fernanda Glaser, eu sou psicóloga comportamental e vou responder as perguntas que você me fez a respeito da depressão. Primeira pergunta: por que as pessoas têm depressão? Para responder essa pergunta, é importante deixar claro que a depressão não é aquela tristeza que a gente tem, todo mundo tem ou vai ter um dia, né? Então, a depressão, ela tem uma causa biológica, né? Ela pode ser genética, ou seja, famílias que têm uma pessoa com depressão têm tendência a ter mais pessoas com depressão. E ela também tem um desequilíbrio químico no cérebro, né? Especialmente na produção de serotonina. Só que essas causas biológicas, elas são desencadeadas muitas vezes por causas psicológicas, fatores ambientais. O estilo de vida que a gente leva hoje em dia nos expõe mais a esses fatores desencadeantes. Então, é uma vida mais solitária, uma vida onde a gente não se sente pertencente a um grupo, onde a gente tem pouco contato com a natureza. Tudo isso vai desencadear a depressão em pessoas que já têm essa predisposição biológica. Felizmente, a depressão tem cura. Ela precisa de tratamentos por meio de acompanhamento médico. Porém, se for leve, pode ser de tratamento psicoterápico. E se for muito grave, há indicação de uso de antidepressivos. A gente costuma dizer que o tratamento da depressão, ele é como se fosse um barquinho, né? E você tem que remar esse barquinho dos dois lados. Se você rema só de um lado, o que vai acontecer? Esse barquinho não vai sair do lugar, ele vai ficar girando, né? Então, quais são esses dois lados para você remar no tratamento da depressão? Um lado é o tratamento químico, né, com remédios, que ele vai ser feito pelo psiquiatra. E o outro lado é o lado terapêutico, que vai ser feito pelos psicólogos, né? E alguns psiquiatras também podem fazer essa parte. Então, eu como psicóloga comportamental, eu trabalho com uma terapia chamada terapia da aceitação e compromisso, onde a gente encontra valores e objetivos que valham a pena aquela pessoa viver. E a aceitação é a aceitação desses eventos internos, essas emoções tidas como negativas, que na verdade fazem parte da vida de qualquer pessoa, né?
Então, a gente vai trabalhando esses dois lados, o lado de aceitar o que está ruim e o lado de se comprometer com aquilo que é bom, com aquilo que você deseja para a sua vida. Claramente, nós percebemos que a depressão é uma doença muito importante e precisa ser discutida frequentemente. A desconsideração em relação a essa doença pode ter consequências graves, tanto para os doentes como na humanidade. Por isso, é importante entender a depressão, uma das principais doenças atualmente. O mal do século.